A palavra de Deus, ela diz que nós vamos ser julgados por todas as palavras que nós falamos, né? Diz que vai ter um livro lá naquele dia que tudo que a gente fala, a gente vai ser julgado de tudo que a gente fala, de cada palavra frívola. Então, eu tenho me preocupado muito com isso e tenho também, né, pensado muito sobre um artigo do Código Penal que fala justamente sobre a omissão de socorro, que praticamente se faz crime quando você tem condição de ajudar alguém, de prestar socorro a alguém e não o faz. Né? Então, nós precisamos, se nós temos recursos, nós temos condições de fazer algumas coisas pelas pessoas, nós precisamos fazer. E isso inclui, quando se fala da atmosfera espiritual, orar, jejuar, né? E principalmente falar do evangelho, né? Falar da palavra de Deus. Agora, uma coisa interessante que acontece às vezes é que a gente vê muito hoje em dia a palavra de autoajuda, né? Pessoas transformando mensagens bíblicas em temas de autoajuda, né? É uma coisa que eu tomo muito cuidado, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Parar de ficar transformando a palavra de Deus em temas empresariais, em temas de autoajuda, né? Eu tomo muito cuidado com isso, porque até a palavra de Deus nos diz o seguinte: procura te apresentar como obreiro aprovado, que maneje bem a palavra e que não se tenha de se envergonhar. Agora, esse manejar bem a palavra, né, não é esse manejar como a gente tem visto nesses últimos dias, né? Pessoas utilizando da Bíblia para pregar o evangelho de prosperidade, para pregar vitória na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida, enfim. Né, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eu quero dividir com você hoje, né, nessa noite, nesse começo de noite de segunda-feira, né, hoje é dia 23 de janeiro, são meia-noite e 12, e já já a gente começa aí um período de oração por várias pessoas, né, que isso eu tenho um prazer muito grande de estar fazendo isso pelos meus amigos. Jó me ensina uma coisa fantástica e eu aprendi, tenho utilizado muito nesses últimos dias, que é orar pelos meus amigos. E eu quero dividir com você rapidamente uma reflexão sobre uma mensagem bem conhecida que está no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 4. Olha só que legal, olha só que bacana. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de fazer? Diz-me o que é que tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre si, sobre teus filhos, e deita o azeite em todas as vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. Sucedeu que, cheia que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilhas alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Muita coisa interessante, muita coisa importante, muita coisa assim fantástica de se aprender, né? Em como Deus faz alguns milagres na nossa vida. Mas o que eu acho mais interessante, né, e o que eu entendi profundamente com a ajuda do Espírito Santo, é que algumas coisas para Deus fazer na nossa vida, nós precisamos de um ingrediente que nós estamos vendo em falta em muitas prateleiras de muitas igrejas, que é a comunicação, tá? Que comunicação? Eu lhe faço uma pergunta, né? Façamos uma pergunta. Você acha que se essa mulher fosse uma mulher irritante,
uma mulher, uma vizinha que falava mal de todas as pessoas, uma mulher que desse problema na rua onde ela morava, no bairro onde ela morava, será que ela tinha emprestado todas essas vasilhas? Será que as vizinhas teriam emprestado essas vasilhas para ela? Porque assim, o mesmo Deus que pode transformar, né, multiplicar azeite, Deus poderia também ter feito o milagre das vasilhas, né? Não precisava ela ter pegado emprestado vasilha com ninguém, né? Era simples, era só Deus multiplicar a vasilha também. Mas essa não foi a maneira que Deus fez esse milagre, né? Então, isso prova, deixa claro para mim que Deus ele faz milagre na nossa vida. Mas alguns milagres, eles são dependentes de alguns comportamentos nossos. Eu não sei, de repente, quem era essa mulher, se essa mulher, de repente, era uma mulher que pensava que ela era totalmente autossuficiente, talvez uma mulher que nunca botou a cara para fora para dar um bom dia para um vizinho ou para falar com alguém, né? E de repente Deus fez algo assim interessante, falou assim, ó, deixa eu tirar essa mulher de dentro de casa para ela olhar para a cara de alguém, dar um bom dia, né? E de repente, né, pediu para os filhos lá correr para pedir emprestado. A minha mãe tá pedindo emprestado assim, assim, assado, uma vasilha, você tem para me emprestar? Não sei, de repente Deus estava quebrando aquela mulher, quebrando o orgulho daquela mulher para pedir uma vasilha emprestada, né? Ou talvez Deus estava usando do relacionamento daquela mulher, ou seja, provando que para que algumas coisas aconteçam na nossa vida, a gente também precisa, ser... ter relacionamento com as pessoas para ser abençoado, né? É como o meu trabalho, vou contar um testemunho aqui publicamente. Eu estou trabalhando numa empresa que, na verdade, um amigo meu, um grande amigo meu, Jonatas, ele já congregamos junto, já louvamos a Deus junto, já oramos junto, já fomos para monte junto, né? Contei as minhas necessidades, como a Bíblia fala, contar as suas necessidades aos santos. E através de eu contar a minha necessidade para ele, eu falei, ó, tô precisando de um serviço assim, assim, assado, assim, dentro das características que eu precisava. E ele, né, me mandou e-mail, de repente, pá, tô recebendo uma ligação em casa, né? Ué, o que é isso? Relacionamento? O famoso network que nós ouvimos lá fora, as pessoas falar. Mas o que, né, volto a dizer, são várias coisas fantásticas que o Espírito Santo pode ministrar na nossa vida através de vários e milhões de exemplos que Deus, de milagres que Deus fez na vida das pessoas em relação à dependência de relacionamentos. Mas esse é um que me chama muita atenção, porque é um problema financeiro que essa mulher passava, né, que botava em risco praticamente a própria família, os próprios filhos, né, e que Deus, né, de repente você vê, o profeta fala, mas eu vou fazer o quê? Você está com seu problema, o que eu posso fazer? E ele pergunta, o que você tem em casa? De repente é você, o que você tem em casa? O que você tem hoje? Quem que você é hoje? O que você tem de curso? O que você tem de treinamento? O que você faz de melhor? Você cozinha? Você costura? Quer dizer, Deus ele vai usar aquilo que a gente tem. O que tem aí? Tá? Dois pães e 3 peixinhos. Deus vai usar aquilo que tem. A gente já cansou de ouvir mensagens e pregações sobre esse tipo de situação, né? Deus ele vai usar aquilo que você tem, aquilo que ele já te deu, entendeu? Sempre tem alguma coisa. Se você olhar para a tua vida, você vai perceber que sempre tem alguma coisa. Você nunca está sem nada. Você quer ver um exemplo? É quando você muda, né? Você fala assim, eu não tenho nada, mas fala que vai mudar para você ver o tanto de coisa que você tira de dentro de uma casa, né? Então é assim, a gente sempre tem. Deus sempre tem algo. Deus, sempre nós temos alguma coisa que Deus pode trabalhar em cima daquilo para nos abençoar. Agora, para ele nos abençoar, às vezes vai precisar de uma, né, como a própria palavra de Deus diz, que a fé sem obra é morta, né? Ou seja, que uma mulher, o problema dela não ia resolver sentada esperando ou orando. Não, ela foi atrás, ela teve que fazer alguma coisa, ela teve que agir, ela foi atrás de panelas emprestadas. E eu não tô falando para você, vá amanhã lá no banco, pede tanto emprestado e investe numa profissão que você acha que vai dar certo. Não é isso que eu tô falando para você. Mas eu tô dizendo que em algumas situações Deus, ele mostra isso pra gente, né? Deus precisa quebrar um pouco do orgulho
você precisa, primeiro, né? De repente, se a gente fosse cadenciar alguma coisa aqui, a gente precisa entender que nós precisamos valorizar aquilo que a gente tem, porque ela fala assim, eu não tenho nada. Mas ao mesmo tempo no versículo ela fala assim, se não uma botija de azeite. Quer dizer, ela primeiro ela se diminui, ela fala, não, eu não tenho nada, não tenho nada. Mas depois ela lembra que ela tem, não, eu tenho um azeite, né? Então assim, a gente precisa valorizar, porque aquilo que às vezes a gente não dá aquele valor devido, é aonde Deus pode trabalhar na nossa vida. Tem coisas que a gente não valoriza da maneira que deveria valorizar, e a gente acaba perdendo a bênção por causa disso. Né? Então você sabe o que você tem, procura saber o que você tem, valorize aquilo que você tem. Né? Então essa é a minha preocupação. Por exemplo, eu não estou aqui dando uma palavra ou ministrando alguma coisa relacionada à autoajuda. Né? Não, eu estou falando sobre Deus, estou falando que Deus, para operar alguns milagres na nossa vida, ele há necessidade, como já se falou-se na Bíblia, que a fé sem obra é morta. Há necessidade de eu também ter um posicionamento em relação ao que eu quero. Eu tenho um problema, como que eu resolvo? Eu tenho soluções para esse problema. E está dentro da minha casa. Às vezes a solução, como dessa mulher, a solução do problema dela não estava fora. Não estava no parente para emprestar. Isso, não. A solução estava dentro da casa dela. O que precisava era de uma postura dela e depois precisou do quê? De uma ação que ela deveria fazer para resolver aquele problema. Né? Então, vamos dizer, o profeta dá assessoria antes do problema, durante o problema e até para ela fazer depois. Né? O que ela vai fazer depois. Tá? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, né, de estar aqui falando com você, né, agradeço a Deus pelos amigos que estão sempre ouvindo aquilo que a gente canta, aquilo que a gente ministra e aquilo que a gente faz. Estejam orando pela família Santos, né, Manuzinha deve estar por aí por esses dias, né, então orem aí pela minha filhinha que está vindo aí cheia de saúde, se Deus quiser, né, e estejam orando pela minha vida, pelo meu ministério. Eu costumo dizer o seguinte, eu cresci tendo muito medo do inferno. Eu tinha muito medo do inferno. Até os 15, 16, 18 anos, eu tinha muito medo do inferno. Depois eu comecei a temer outra coisa. Temer chegar diante de Deus de mãos vazias. E eu tenho lido algumas coisas na palavra de Deus nesses últimos dias que tem me deixado muito preocupado, que é em relação ao falar, né? Então, pegue esse celular de 2, 3 mil reais que você tem aí, grave vídeos, grave mensagem, grave louvores, fale da palavra de Deus, fale do que Deus tem feito na sua vida, testemunhe aquilo que Deus tem feito, né? Porque é muito importante a gente estar realmente falando do amor de Cristo, testemunhando, né? Que a palavra de Deus fala que nós temos que consolar uns aos outros. Então tem alguém sempre precisando de uma palavra de consolo, tem sempre alguém precisando de uma palavra de vida eterna, como Pedro disse, para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Então, abre a tua boca, né? Fale, né? Ore por alguém, pregue, ministre. Não espere uma oportunidade no final de semana para você poder ir para a igreja para ministrar, ou não fique lendo a Bíblia, né? Esperando uma oportunidade para ministrar na igreja. Não, tá? Você tem um mundo aí para você ministrar. Para que você está preocupado em ministrar, em trazer uma mensagem na igreja no domingo? Né? Tem gente preocupada, o pastor não me dá oportunidade, eu queria tanto pregar. Meu, você tem a internet aí para você pregar, cara. Você prega para o mundo inteiro. Às vezes você tem uma rede social aí de mais de 2.000 pessoas, né, de 3.000 pessoas, e você aí chorando para poder pregar numa igreja e querendo que o pastor te dê oportunidade para você pregar. Você tá aí, você tá com a internet, um celular de 2, 3 pau aí para você poder gravar, fazer um vídeo legal e poder falar do amor de Jesus Cristo. Então utiliza, cara, faça, né? Essa tem sido uma das minhas grandes preocupações, né? E eu quero transferir essa preocupação para você também. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus transborde em conhecimento, tá? E esteja orando pela família Santos. Ok? Um grande abraço, fica com Deus e até mais.